Olá a todos e todas, sejamos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Servir Ponto de Luz. E hoje a gente recebeu um convite bem desafiador para a gente falar sobre o custo da vida, e eu pedi licença, né, para que eu pudesse falar sobre o custo absurdo da vida. E nesse sentido, para a gente abordar esse tema, que é para falar sobre a vida, da valorização da vida, né? Já que estamos em setembro, que é o mês em que nós retiramos especialmente, nos dedicamos especialmente para exibirmos essa atenção especial, né, das campanhas de prevenção ao suicídio e toda uma questão de valorização da vida, que deve ser lutada sempre, que deve ser valorizada sempre, mas a gente tira esses meses para recordar com mais intensidade isso. A gente recebe essa proposta para falarmos sobre o custo da vida e pedir licença para colocar o custo absurdo da vida. Queria trazer essas reflexões embasado em um filósofo que eu gosto bastante, que é o Albert Camus. Espero que, de certa forma, não sei se você, quem me ouve, precisa ouvir isso, mas espero que a gente possa conseguir atingir o seu coração. Então, vamos à nossa explanação. Eu lembrei dessa tirinha do Ezequiel Moura, em que o rapaz diz assim: entre aquilo que desejo, o que tenho que fazer, o sátiro, né, uma figura grega, da mitologia grega, né, que eram filhos de Dionísio, diz para ele: o que te fizer sentir vivo. Então, entre aquilo que desejo e o que tem que fazer, o Sartre diz para ele: escolhe aquilo que te faz sentir vivo. E vendo essa tirinha, eu lembrei de uma história da tragédia grega, o de Sileno, que era um dos filhos de Dionísio. E quando Dionísio era o deus da festa, né, da fartura, é muito reconhecido nas pinturas como quem bebia o vinho, como quem aproveitava disso. Dionísio tinha um dos seus principais filhos, Sileno, ou Silenos, né, em latim. Sileno tinha uma fama e que quando ele bebia ele alcançava uma sabedoria dos deuses, digamos assim. E em determinado momento o rei Midas vai atrás de Sileno, o aprisiona e o embebeda para que ele possa aconselhá-lo no que fazer. E Sileno, em um dos momentos, né, da tragédia, quem traz esse diálogo é Nietzsche, mas em um dos momentos Sileno vai dizer para ele o seguinte: melhor para o ser humano seria não ter nascido. Porque quando Midas pergunta para Sileno o que fazer com essa vida, o Sileno diz: melhor para o ser humano seria não ter nascido, mas já que nasceu, melhor tinha sair dessa vida o quanto antes. E vendo esse diálogo, que parece um tanto quanto aterrorizador, né? Parece até uma espécie curiosa para você avaliar, para você analisar. Eu queria iniciar a nossa percepção, a nossa discussão, justamente com esse diálogo. Melhor para o ser humano se ele não ter nascido, mas já que nasceu, melhor tinha sair dessa vida o quanto antes. E a gente pensa, afinal, se a vida é só dor e sofrimento, vale a pena então vivê-la? Porque a pessoa que está pensando no suicídio, que está pensando, que está passando por um momento difícil de depressão, é a primeira das coisas que você pensa. Poxa, a vida parece que é só dor e sofrimento, parece que vale a pena vivê-la. E quem vai trazer para a gente reflexões curiosas sobre isso é Albert Camus. Albert Camus é um dos filósofos, escritores franceses. Ele vai falar, inclusive, sobre o mito grego, né? Sísifo tem uma maneira de engabelar a morte, ele consegue engabelar a morte. Zeus descobre que Sísifo engabelou a morte e pune Sísifo por isso. Tudo bem, você vai viver pela eternidade, mas você tem que pagar um preço por isso. Você vai rolar uma pedra até o topo da montanha e quando essa pedra chegar ao topo da montanha, ela vai descer, você vai descer junto com ela e você vai ter que rolá-la toda de novo. Você vai fazer isso para sempre. E nesse livro, O Mito de Sísifo, Camus pega essa ideia do mito de Sísifo para destrinchar uma percepção.
grande parte da nossa vida é construída sobre a esperança do amanhã que vai nos aproximar da morte. Esse é o último inimigo, né? A gente sabe que a gente vai morrer um dia. E para além de uma situação completamente espírita ou cristã, de que a gente sabe que a morte por si só ela não existe, existe um depois, a gente sabe que a gente vai morrer e a gente espera por isso. Porém, a gente vive como se não tivesse a certeza dessa morte. E aí, Camille vai dizer que uma vez que a gente está despojado desse romancismo comum, o mundo pode parecer estranho, é até um desumano lugar. Né? O verdadeiro conhecimento é impossível de ser explicado pela racionalidade da ciência em favor do mundo. A gente vai vendo as histórias, vai vendo as abstrações, vai vendo as metáforas, e a gente vai perceber aquilo que Camille vai dizer, que a vida que viver é um absurdo. E que a gente se apaixona por esse absurdo se a gente reconhece a vida como um absurdo. E aí eu paro e penso, eu fico refletindo sobre o que essa ideia de absurdo pode parecer, né? Pensa, vocês estão me ouvindo aqui agora, as minhas cordas vocais vibram, movimentam o ar, chegam até o microfone do aparelho, é transmitido pelo ar, pela fibra ótica, para inúmeras casas, é convertido de sinal eletromagnético para onda sonora novamente, bate no ouvido de vocês, movimenta zilhões de células para vocês poderem me entender. Isso é absurdo, né? Mas outras coisas também que a gente vive são absurdas. Pensa, quando a gente está apaixonado, quando a gente é jovem, ou até mesmo não sendo jovem, a paixão é bonita em qualquer época da vida. Como é bom esses começos, né? E a paixão não é só sobre o relacionamento, não. Se apaixonar por um lugar, por uma coisa nova, não é absurda? Aí eu lembrei dessa tirinha do Theo Minimundo, do rapaz dizendo, olha, meu coração tá saindo pela boca. Ela diz, calma. E ele dispara esse coração pela boca, né? Na ideia da paixão, né? Quando a gente está ali, apaixonado, e sente que esse amor não cabe em nós. Isso não é absurdo? Uma pessoa que você desconhecia, um local que você desconhecia, um talento, uma tarefa, um esporte, e aquilo dali começar a tornar para você a sua razão de viver. Você vai dormir ansioso, você acorda esperançoso. Estar apaixonado é absurdo. Mas perder a companhia física de quem amamos também é absurdo. Saber aquela pessoa que conviveu conosco 20, 30, 40, 5 anos, ou até um mês, não é absurdo. Algumas tribos indígenas no nosso país não conseguem conceber a ideia do futuro. Então, toda vez que eles vão se despedir, é um chororô, né? É uma tristeza, porque pode ser que o amanhã não existe para eles, só existe o presente. E aí é muito curioso, né? Mas eu lembrei de outra tirinha do Theo Minimundo, que ele diz assim, né, Senhor, dizendo, sinto tua falta, mas também sinto tua presença por toda parte. Quando a gente reconhece que as pessoas com as quais convivemos, que nós traçamos a existência, essas pessoas continuam conosco. Quão gostoso é saber que às vezes numa terça-feira de noite você percebe que está cozinhando igual a sua mãe cozinhava. No domingo de tarde você está descascando a laranja tal qual seu pai descascava. No sábado pela manhã você está indo jogar bola como seu avô jogava. Você está comendo a pipoca ou fazendo uma refeição como sua namorada ou seu namorado fazia. Coisa bonita. Saber que tantas outras pessoas ficam conosco. Sim, as dores são essencialmente nossas, os amores são essencialmente nossos, mas são todos marcados, bordados pelas companhias que encontramos. Isso é absurdo. Isso é bonito de se reparar. Mas se viver, gente, é absurdo, morrer também o é. É claro que é. E eu lembro de Cecília Meirelles, tu tens o medo de acabar. Não vês que acaba todo dia. Que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo. Que te renovas todo dia. No amor, na tristeza, na dúvida, no desejo. Que é sempre outro. Que é sempre o mesmo. E viverás por idades imensas e que morrerás também. Até não teres mais medo de morrer. Então, só então serás eterno.
Essa reflexão de que todo dia é um ensaio para a morte, no intuito de que você, né, tal qual das tribos indígenas que eu comentei, essa concepção de que você se despede hoje, já esperando amanhã, amanhã pode não chegar. Mas como valeu a pena o hoje? Às vezes a gente vive tão rápido, com uma pressa tão absurda, que a gente não para perceber as coisas que a gente já angariou. As coisas que a gente orava 5 anos atrás, hoje a gente já realizou. As coisas que a gente tanto almejava e já estão aqui. Às vezes não é sobre ter aquilo que não se tem. Às vezes é sobre se realizar com aquilo que já conseguiu. Talvez seja um pouco disso que nos falta. De perceber esse absurdo da vida, porque a vida é absurda. E aí eu lembro do Fernando Pessoa, né? Eu que me aguente comigo e com os comigos de mim. Que é natural nessa existência a gente se estressar a gente mesmo. A gente suportar aqueles dias que você mesmo não se suporta. Você respira do. Você fala, meu Deus, que eu estou respirando hoje. É natural. Mas não é absurdo isso? Que a gente vive em duas pessoas, né? Sabe como é que a gente vive em dois, né? Esse comigo com os comigos de mim? Quando você passa vergonha. Tem o ser que passou vergonha e tem o ser que está tímido. Quando você vai falar em público, tem uma consciência ali de, olha, fala. E o outro que está querendo se ficar dentro de você, né? Eu que me aguente com os comigos, comigo e com os comigos de mim. Olha que coisa bonita você reparar, até mesmo que nas diferentes fases que uma existência apresenta pra gente, a gente pode ser, está sendo e seremos tantas coisas diferentes. Desde que a gente se permita a liberdade da possibilidade de investigar. Às vezes a gente acha que está tudo ruim, está tudo mal e pode parecer estar. Mas se a gente permite que essa tristeza ela se aprofunde, a gente não consegue ver a alegria. Ostra feliz não faz pérola. Rubem Alves gosta muito de dizer isso. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é a gente parar para pensar, e ele também diz uma coisa bacana, sofra, mas sofra depressa para as alegrias chegarem. Os sentimentos são importantes. Às vezes a gente quer se livrar de uma tristeza, quer se livrar de alguma coisa, mas é importante a gente sentir aquilo dali. É importante para que aquilo dali dê ainda mais guarida para as alegrias. Para que justifique as alegrias que vêm e as alegrias justifiquem as tristezas que virão. Que coisa bonita, que coisa fantástica, que coisa absurda de se pensar. Né? Não é o mundo que é absurdo, nem o pensamento humano. O absurdo surge quando os humanos precisam entender a satisfação para a irracionalidade do mundo. Quando o meu apetite para o absoluto e da unidade complementa a impossibilidade de reduzir o mundo a um princípio racional e razoável. Quando eu percebo que eu não consigo colocar tudo em caixas, de que eu consigo lembrar algumas coisas, mas elas se esvaem. O Carlos Drummond de Andrade tem um poema chamado Memória, em que ele diz: amar o perdido deixa confundido esse coração. Nada pode o ouvido, né, o esquecimento, contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis, aquilo que você tocava, tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas lindas, muito mais que findas, essas ficarão. Né? As coisas findas, perdão, muito mais que lindas, essas ficarão. Olha que coisa linda. Né? E você perceber que você não consegue colocar o mundo em caixa. Não tem, às vezes, uma razão para as coisas acontecerem. E pode ser que não tenha mesmo. Você não vai conseguir justificar o comportamento, às vezes, do outro. Você não vai conseguir justificar um eu te amo. Como também, às vezes, um eu te odeio. Olha como isso é absurdo. O Profeta, né, no livro Profeta, de Khalil Gibran, tem uma passagem muito bacana falando sobre alegria e tristeza. Eu não vou ler a passagem como um todo, mas está aí, e que diz que a alegria e a tristeza elas estão sempre juntas. Enquanto a alegria toma café com você à mesa, a tristeza está dormindo na sua cama. E vice-versa. É isso que acho que nos falta perceber, que nós teremos momentos de alegria e momentos de tristeza, fazem parte. Que os momentos de tristeza não nos façam esquecer dos momentos de alegria e vice-versa. Que a gente fique vivo, sim, porque tem tanta coisa para a gente descobrir sobre a gente e sobre o mundo. Tem tanta coisa absurda. Não acaba hoje, não. Tem tanta gente ainda para ouvir um eu te amo seu e para dizer que te amo.
Tem tanta gente para te abraçar e dizer que o seu abraço é abrigo e você se sentir abrigado no abraço dessa pessoa. Tem tanto lugar do mundo esperando para ser conhecido por você. Tem tanto livro querendo que você o leia. Tem tanta música querendo que você as ouça. Tem tanto futuro esperando para ser vivido. Tem tanta alegria aí. Tem tanta coisa para ser. Vem! Não vai não. Vem! A vida é absurda. A gente vive ela junto. E outra tirinha muito bacana do Ezequiel Moura diz isso, né? Não é possível ser feliz o tempo todo, mas vamos nos permitir estar feliz sempre que a gente tiver oportunidade. Às vezes a gente pode pensar, poxa, mas estou passando por isso tudo, estou feliz, estou. Porque é o agora, é a gramática da felicidade, diria Mário Quintana, né? É o agora, é isso que é essencial, é isso que está aqui, é isso que importa, é essa potência que Aristóteles vai dizer, Schopenhauer mais tarde, na verdade Spinoza, depois Schopenhauer, depois Nietzsche, né? Isso, que coisa bonita. E aí é muito legal porque o Camus vai dizendo várias coisas importantíssimas no livro, né? Tem toda uma percepção filosófica que não é a intenção do nosso bate-papo de hoje, mas a ideia de que o Sísifo tem que subir com essa pedra e voltar é uma ideia de rotina, né? Ele lembra aquela música cotidiana do Chico Buarque, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual. E você pensa que a alegria silenciosa do Sísifo está aí, né? Você vai acordar, tem um mundo aí para explorar. Tem maneiras diferentes de rolar essa pedra. Mas ela vai ter que ser rolada até o topo, ela vai desenrolar, mas tem, vai descer de novo. Mas tem maneiras diferentes de rolar. Né? O destino de Sísifo pertence a ele. O rochedo é sua questão. Isso é interessante. Da mesma forma, o homem, o ser absurdo, quando contempla o seu tormento, faz calar todos os ídolos. É no momento em que Zeus, em que a punição do cotidiano, do monótono, não lhe pega. Olha que coisa bacana. Não existe sol sem sombra e é preciso conhecer a noite. É preciso que a gente abrace esses fundamentos. E aí é muito bacana. Se há um destino pessoal, não há nenhuma destinação superior, ou pelo menos existe uma, que ele julga fatal e desprezível. Não sei para onde isso vai me levar, mas eu estou vivendo. Eu tô disposto a encarar o que a vida tem. A vida quer da gente coragem, diria Guimarães Rosa. E pede sim. Mas coragem, gente. A gente não pode esperar que a coragem chegue, né? Que seja um anjo sussurrando no nosso ouvido, uma chuva que cai. Coragem, escolha. Engraçado, né? Porque a gente espera que a coragem chegue para a gente escolher, mas a coragem já é uma escolha. E eu espero que a gente escolha a coragem. Escolha a coragem para dizer não. Para dizer não pro fim de algo que pode ser muito bonito. Que os tormentos de hoje, que os desesperos, que os absurdos da vida não te façam desistir dela, mas que possam fazer você encarar essas coisas. Que você busque essa ajuda. E aí o Quintana vai dizer justamente isso. A pior tragédia não é que tomba inesperada, rápida, definitiva e única, como um raio, né, que é um castigo divino, mas é aquela que vai ser arrastada cotidianamente, surdamente, monótona, como chuva miudinha. Não deixa essa tragédia te arrastar. Tenta reparar nas situações que o cercam aquilo que te faz sentir vivo. Lembra lá do desejo do sátiro, né? Da explicação do sátiro? Busca aquilo que te faz sentir vivo. Aquilo que te transforma. Aquilo que te dá motivação. Aquilo que é teu. Aquilo que é teu. E isso é muito bacana. Porque é nesse momento que a gente se torna o senhor de nossos dias. Não é que a gente controla o tempo, isso ou aquilo, não. Mas é porque a gente sabe que o mundo está aí. Que a vida está aí, diria Charles Chaplin, esperando para ser o que tiver que ser. Pode ser que alguns acontecimentos sejam sem nexos, porque tem coisa que só o futuro explica. Mas esse presente, esteja nele. Toma muito cuidado para você não perceber muito tarde que os dias ordinários é que são os extraordinários. Daqui a 20 anos, ou daqui a 5 anos, se você já não sente falta disso hoje, o que a gente sente falta de verdade é de um café com a família. O que a gente sente falta de verdade é de um bate-papo com os amigos, de uma ida à praia. A gente não sente falta, às vezes, do dinheiro. Claro, é importante. De viagens, são importantes, tudo isso é. Mas eu lembro muito o esposo de uma amiga nossa, né?
Ele faleceu, ele desencarnou, e ele teve leucemia, né? Ele, no hospital, assim, já nos últimos momentos, ele virou para ela e falou assim: sabe o que eu tenho muita falta? De sentar no sofá da minha casa. Isso me pegou muito, porque a gente senta no sofá da nossa casa todo dia, né? Isso é tão comum. Rapaz, depois de 8 meses no hospital, só sentia a falta de sentar no sofá. Só sentia a falta de sentar no sofá. O que às vezes nos falta é perceber o quanto a vida é absurda no cotidiano. Emmanuel tem uma lição muito bonita que ele fala sobre bagatelas do dia a dia, coisas que a gente considera como bagatelas, né? Uma ligação, um áudio, uma mensagem. E é justamente essa ligação, o áudio, o sorriso que falta, que muda a vida de alguém. Faz com que as cicatrizes desapareçam. Eu não sabia que eu precisava tanto da ligação de uma tia minha até que ela me ligasse. Eu estava no laboratório, eu saí, vi que ela me ligou, tentei ligar rápido para ela atendeu e começou a conversar. Eu estava no tempo, né, no espaço entre ali um experimento tinha dado certo e estava andando, né, eu sou um pouco agitado, estava andando ali, enquanto ela me falava e eu ficava pensando no experimento até que eu parei para realmente ouvi-la. Ela foi falando, a gente falou sobre o espiritismo, falou sobre várias coisas. Ela agradeceu, né, o tempo que eu passei ali ouvindo ela. Ela que já é aposentada, ela que não tem mais nenhum compromisso. E eu que tinha vários. E segundo ela, eu que era ocupado demais, estava tomando meu tempo. E apesar de no começo eu ter inclusive pensado isso, poxa, tomando meu tempo. Eu agradeci muito a ela por essa ligação. O amor nunca toma o nosso tempo. O amor faz parar e faz valorizar o nosso tempo. Essa bagatela, essa ligação miúda, pequena, modesta que minha tia fez. Isso é que faz a gente sentir falta. Isso é que faz a vida ter importância. Foi o momento que eu parei, desliguei o celular e olhei pro céu. Quanto tempo que eu não olhava pro céu? Coisa absurda, né? A gente vive tão rápido, com tanta pressa, e não ter tempo de olhar pro céu. É isso, né? A gente corre tanto que a gente esquece até o porquê que tá correndo. A gente é assim, cheio de cores, cheio de coisas nossas. E cada um que passa pela gente leva um pouco de nós. Assim como também nós deixamos, eles deixam em nós. Mas eles vão levando as influências. Mas de tudo aquilo que nos acontece, só nós somos inteiramente nós. Só nós temos a alegria de sermos conosco, conosco de nós. Olha que legal, você quem convive com você 24 horas por dia. Que a gente possa tornar uma companhia interessante sem que isso se torne um peso. Viver bem é viver sem culpa. Viver bem é viver com você. Descobrir as coisas que você gosta. Não ser tão duro consigo, embora a disciplina seja importante. É mediar isso. Para perceber que a vida é de fato absurda. E aí o Miguel Sousa Tavares faz um texto muito bacana que ele diz: de novo, acredito que nada do que é importante se perde verdadeiramente. Apenas nos iludindo. Julgamos ser donos das coisas, dos instantes e dos outros. Comigo caminham todos os mortos que amei, todos os amigos que se afastaram, todos os dias felizes que se apagaram. Não perdi nada, apenas a ilusão de que tudo podia ser meu para sempre. Olha que coisa linda. Apenas a ilusão de que tudo podia ser meu para sempre. Mas essas coisas continuam conosco, né? De um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro, nós todos somos feitos pelas coisas que não queremos que acabem. Finitudes. Nós somos repletas de finitudes. E que coisa bonita. É trágica, mas faz parte da existência. Coisa bonita. E maravilhosa, né? Lembrando a gente, a vida é feita de coragem. Correr da vida vai embrulhar tudo. Esquentava, esfriava, apertava, afrouxava, sossegava, desinquietava. Ela quer da gente é coragem. Coragem é uma escolha. Coragem é uma escolha. O custo da vida não tá no alto preço que se coloca por si mesmo. O custo da vida
está em viver o presente, está em pertencer a si próprio. Outra tirinha do Ezequiel Moura, parece que ter medo do futuro não ajudou em nada. Aí a Lula lá intergaláctica, né, diz assim, olha, te fez ser muito bom em dizer não para o presente, enquanto lamento pelo passado. Você não consegue viver, você está sempre chorando pelo passado, não vive o presente, que é todo teu. O passado não é mais teu, e nem o futuro, mas o presente é inteiramente nosso. É tudo aquilo que temos. E Camus vai dizer justamente isso, que a vida é necessária. A vida é necessária, aquilo que está acontecendo. Mas como é que a gente lida então com o trágico da existência? A Ariana Suassuna fala pra gente. Tem duas saídas, ou o sonho ou o riso. A gente tem que sonhar sempre. Até mesmo quando o sonho parece muito absurdo. A gente dá um passo, o sonho dá dois, a utopia dá dois, não tem problema. E o riso, sabermos rirmos de nós mesmos. Lidarmos com essa alegria na existência. Não quer dizer que a gente tem que rir no momento triste. O momento triste é para se sentir triste. Mas que daqui a 5 anos, 5 meses, 5 dias, você vai estar rindo disso. O Ariano Suassuna mesmo diz que tudo aquilo que é ruim de passar é bom de contar. E tudo aquilo que é bom de passar é ruim de contar. Né? Uma gafe, uma coisa engraçada, é natural. É natural. E depois a gente conta, rindo, a gente superou. O Luiz Fernando Veríssimo, que desencarnou recentemente, ele fala isso, né? Acredito que a única pessoa realmente livre é aquela que não tem medo do ridículo. É isso, né? De se ridicularizar, de entender que fez um ato ridículo, que riu disso. Que se permite a isso. Que coisa bonita. E de reparar que é justamente isso, ó, esses momentos. Um café com a sua família é a hora mais feliz do seu dia. Você sentou para conversar com um amigo, para encontrar sua mãe, seu pai, sua namorada, seu namorado, quem for. Aquele momento é a hora mais feliz do seu dia. Pode ser que você não ganhou nenhum prêmio. Pode ser que você não tenha conseguido passar em primeiro lugar. Pode ser que você. Não vai ser. Essa alegria não é uma alegria comparada a isso, a uma aprovação, um concurso, uma alegria comparada a ganhar um prêmio, a conquistar alguma coisa que você queria muito. Mas é uma alegria que ela te acompanha todo dia, nas horas mais simples e que a gente não valoriza. Não valorizá-la é achar que a vida está fadada à temeridade. Fúria, fúria ante a noite que fulgura. Existe um poema falando sobre isso, né? Então, peito aberto diante dessa noite que possa chegar. Mas lembra dos pequenos momentos de luz que acontecem no nosso dia a dia e a gente não valoriza. Quando a gente está tão cercado pela nossa dor, é impossível ver o amor que nos cerca, seja ele como se apresentar. E aí Camus termina o livro, né, dizendo que a própria luta em direção aos cimos, né, ao vale, ou, desculpa, à montanha, ao pico, é suficiente para preencher um coração humano. Porque você vai dar uma valorização à sua vida, você vai buscar aquilo que te torna você. A gente, às vezes, vive uma vida inteira sem saber quem a gente é. Busca aquilo que você ama. Na luta por isso, você já se preenche. Por isso que é preciso imaginar Sísifo feliz. No absurdo da sua existência, Sísifo consegue ser feliz porque ele se preenche daquilo que o torna humano, daquilo que o faz, daquilo que o inspira, daquilo que leva de fora para dentro, mas também que o motiva de dentro para fora. E por fim, no Theo Minimundo, dizendo: não consigo ter o que desejo. E aí o Lália completa: não desejo o que você já tem.